Olá, bom dia. Estamos na Semana Nacional do Idoso. Estima-se que o Maranhão tem mais de 800 mil idosos, mas esse número pode ser ainda maior porque muitos não estão cadastrados dentro desses números. Mas o que está sendo feito por toda essa população? Quais são as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para elas? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio conversar comigo sobre isso foi a Márcia Rodrigues, que é diretora do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Bom dia, Márcia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com você, Elda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente já está na Semana do Idoso, né? Já foi aberta, a gente já está dentro da semana, né? Quando a gente fala em idoso, a gente está falando em pessoas acima de 60 anos, é isso? Isso. Existe a política que anteriormente era considerada a partir dos 60. Hoje tem uma outra que faz uma reiteração que com 80 anos, essas políticas elas se estendem e a assistência ela fica mais ampliada. Sim, mas a terceira idade, como a gente chama, começa a partir de 60. A partir dos 60 anos. E cada dia os de 60 estão mais gatinhos, né? Vamos dizer. Isso, verdade, verdade. Assim, que antigamente a gente pensava uma pessoa de 60 anos, uma pessoa velha, de 50 anos, uma pessoa velha. Hoje a gente vê de 60 que você jura que ela tem 40. Perfeito. Às vezes uma pessoa, né, que a gente vai fazer o atendimento, que ela se apresenta como idosa, eu fico olhando e digo, meu Deus, eu quero chegar a isso, né? Desse jeito, porque a qualidade de vida, os investimentos na saúde, as políticas públicas, elas tendem a dar esse suporte maior para que essa pessoa, ao longo da sua vida, né, que passou trabalhando muito tempo e agora tem a oportunidade de se cuidar, a gente está fazendo esse trabalho. Mas aí com essa mudança assim de perfil, vamos dizer, das pessoas nessa idade, essa mudança de perfil leva também a uma mudança das políticas que vão ser desenvolvidas? Na realidade, com essas mudanças, a gente vai só implementar aquelas políticas que já existiam. Porque você entende que o idoso agora não é só saúde, ele tem um lazer, tem muitos idosos que procuram estudar, porque ao longo da sua vida eles não tiveram esse tempo, né? Então hoje as políticas são implementadas, existe a política central da atenção voltada à pessoa idosa, que durante muitos anos se pensava só na saúde e com essa população hoje se pensa em outras possibilidades. Hoje os centros de convivências, além dos atendimentos à saúde, eles também têm atendimento a lazer, tem programas específicos de dança, de grupos de conversas. Então o que acontece? Se pega essa política e se implementa outras políticas que vão estar contemplando uma melhor qualidade para esta pessoa. Quer dizer, a gente saiu daquele eixozinho saúde, medicação, passeiozinho, aí a gente foi agora para viagens, para dança, para conversa. Para rodada de conversa, para o investimento mais de grupos onde eles têm a autonomia de construir o desejo dele, a abertura de espaços em faculdades, né, onde esse idoso, ele pode, essa pessoa, né, idosa, ela pode voltar a estudar. E temos pessoas que se formam hoje com 79 anos, 80 anos, coisas que a gente às vezes nem pensava que poderia. É verdade, não pensava não. Pois e assim, como é que é a reação, não sei se vocês podem acompanhar isso, como é que é a reação de uma comunidade acadêmica numa sala de aula? Vamos pegar bem o nichozinho bem simples. A sala de aula quando recebe um aluno assim com 70 anos. Lá está uma garotada toda que está começando a vida, que vai iniciar a vida no mercado de trabalho, aquela coisa toda. Mas tem alguém que já passou por quase isso tudo e está de volta. Ele é bem recebido sempre? Olha, eu vou te dar uma experiência que eu era docente, né? Recentemente eu fiz algumas outras escolhas e saí da academia. Mas nós já tivemos alguns acadêmicos que estavam nessa faixa etária e foram muito bem recebidos. Pelo contrário, era o grande articulador da sala. Era aquela pessoa que todo mundo se referendava como a mãe, né? Porque a gente tem na pessoa idosa aquela coisa da minha mãe, da minha avó. Então era muito respeitada, era aquela pessoa que era porta-voz dos assuntos, era aquela que disciplinava a turma quando ela estava muito bagunceira, né? Só experiências positivas. Mas só assim, pegando esse gancho aí, ela é a mãe, ela vai tomar conta disso. Ela se sente à vontade com esse papel? Ela não queria estar ali igualzinho um outro jovem, aprendendo, começando a ver mais coisas? Ela fica à vontade com esse papel? Elas gostam? O primeiro momento para ela ser
cortejada pela aceita, ela entra nessa brincadeira. Ao longo dos períodos, ao longo que as pessoas vão respeitando com o saber não só mais daquela figura familiar e sim de uma colega de faculdade, os papéis eles se invertem. Então existe uma questão bem lógica, Elda, que às vezes a gente, por se aceita em determinados espaços, a gente entra no que está sendo oportunizado e depois a gente vai, através da autoestima que a gente vai adquirindo, a gente consegue impor o que a gente quer. Então, para ser aceita e por todo um desconhecido que essa pessoa ingressa... Eu vou pelo mais fácil. Então, se é assim que eles estão me vendo, é assim que eu fico. E a partir do momento que eu já me sinto segura, para eu começar a dizer, epa, eu não sou sua mãe, eu sou sua colega de faculdade, eu vou ser sua colega de profissão, aí as coisas vão mudando, né? E quase sempre acontece isso, quer dizer, todas elas têm essa percepção de que precisam primeiro ser aceitas, para depois impor sua personalidade. A minha experiência neste assunto é, vou te dizer, sem medo de errar, 90%. Claro que algumas outras, porque já vem uma história de estar nesse ambiente, modifica, né? Mas assim, aquelas pessoas que durante muito tempo pararam de estudar, tem uma outra história de vida, tão assim, fragilizada, porque as pessoas dizem assim, como é? Tu vai voltar a estudar com esta idade? Ai, meu Deus, aí chega assim, bem chateada. Volta logo lá para baixo, tipo, eu não vou aprender, eu não vou acompanhar aquele meu colega que está ali, que é novo, que é jovem, mas pelo contrário, são muito melhores. Pois então a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar já já. É só um minuto. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco de conversa sobre a Semana Nacional do Idoso e a gente estava falando da mudança desse perfil de idoso. Essa mudança, na tua opinião, Márcia, ela começa pela própria pessoa, ela começa incentivada pela família ou incentivada até pelas facilidades de acesso que a gente tem agora a todos esses serviços? Olha, Elda, em cima do levantamento, porque durante muito tempo eu trabalhei no município dentro do território. E o Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso, o CAISI, que fica ali no Felipinho, a gente tinha muito acesso à clientela de lá. E o que a gente percebia do histórico de alguns idosos que nos procuravam também para ter essa assistência? Que muitas das vezes isso começa deles. Né? Eles percebem que eles podem voltar a ter uma vida teoricamente comum, né? Porque a gente entende ao longo desses anos passados, que o idoso, quando ele chegava nesta idade, ele não queria fazer mais nada. Tipo assim, eu já criei meus filhos, eu já me aposentei, então não vou fazer mais nada, e ficava no fundo de uma rede, de uma cama. E aí nós percebemos que o índice de doenças, principalmente o alcoolismo e a depressão, elas estavam aumentando. E aí o que acontece? Existe essa reviravolta, existe a parte do governo, na aplicabilidade das políticas públicas, e esse idoso começa a perceber o quão ele é ainda importante nesse processo. Então, assim, eu dentro da essa minha longa experiência, eu acredito que o primeiro passo é da pessoa. É dado por ele mesmo. É dado por eles, porque não adianta. Vamos imaginar que você tem sua mãe que ainda estiver viva, seu pai. Graças a Deus. Pois é, não adianta você chegar com a sua mãe e dizer assim, mãe, você precisa fazer um exercício, você precisa viajar, você precisa fazer isso. Ela vai dizer, ei, quem é? Cadê? Eu sou a tua mãe. Né? Quem sabe da minha vida sou eu. Então você pode, e aí a gente vê que o outro percentual da população é a família, mostrando possibilidades, e aquela pessoa idosa aproveitando.
mas o primeiro passo sempre são deles. Com isso, eu acredito que todas as políticas voltadas para esse segmento mudaram. Tanto as políticas públicas que eu estou falando, e também as políticas desenvolvidas por empresas. Na hora que você contrata um idoso para o mercado de trabalho, você está dizendo que ele ainda tem capacidade para desenvolver determinadas atividades. E isso deve dar uma elevação na autoestima, que é uma maravilha, né? Perfeito. A gente ainda tem, com relação ao setor privado, a gente ainda tem uma certa dificuldade do ingresso dessa pessoa no mercado de trabalho. Por quê? Porque hoje as pessoas entendem que quem é proativo é o jovem. Quem tem dinâmica é o jovem. Mas a gente já começou a perceber que não. Hoje, nas grandes empresas, quando você tem uma pessoa com mais experiência, seja de currículo e seja de idade, você vê que o ambiente, a constituição do serviço, ele melhora. Então, esse investimento, ele está sendo gradativo, porque você sabe que hoje no concurso público, a pessoa que tem mais idade, ela ganha vaga, né? E aí, o concurso, ele já te oportuna. É o fator de desempate à idade. À idade. Então, a nível público, a gente já tem essa vantagem maior. Mas a nível privado, a gente ainda encontra em alguns lugares essa certa resistência na contratação de uma pessoa que já está nessa categoria da pessoa idosa. Mas nas políticas públicas a gente pode dizer que isso se avançou muito. Muito, Elda, muito mesmo. Hoje você já consegue ter, aí vai depender do gestor também, claro, né? Porque existe a questão das políticas públicas e existe o movimento daquela pessoa que vai fazer a gestão. Então, hoje, a nível ministerial, nós avançamos muito. Mas a gente ainda precisa que os gestores maior, seja gestor de serviços, seja secretário, saúde e educação, seja o prefeito, o governador, que ele seja, nossos deputados, né? Que ele seja também, que ele acompanhe também essa evolução, esse caminhar que está cada vez maior. Com isso, o estilo de vida de uma família pode ser modificada por conta de um idoso? Por exemplo, quando você tem um idoso em casa que você precisa cuidar dele, porque de repente ele entendeu, como você falou anteriormente, que a vida produtiva dele já encerrou, que ele precisa ficar em casa, que ele precisa ficar deitadinho, daí ele pode adquirir doenças. Quando ele evolui para um que não para em casa, para um que tem muito o que fazer, isso muda também o estilo de vida da família inteira, não muda não, Márcia? Na realidade, eu acho que todo mundo dentro de uma família muda de tudo. Imagina uma criança, muda teu ritmo. Aquilo que você tinha passa a não ter mais, porque a casa arrumada não é mais arrumada. Eu comparo a pessoa idosa como se ela voltasse a ser criança, né? Com as birras, com as vontades. Você não precisa desarrumar a casa. Mas tem umas que elas chegam lá com a gente, doutora, não aguento, mamãe, ela está naquela fase de que eu ponho isso aqui, ela tira porque ela acha que é arrumação. Então eu entendo que hoje uma palavra de ordem que eu considero importantíssima é o respeito. Eu respeito em todas as fases, principalmente com a pessoa já idosa, porque ela passou por toda uma história, né? Se você for olhar a história dos seus pais, dos seus avós, eles passaram por muitas coisas para que hoje você esteja aí. É verdade. E eu acho que a gente tem a obrigação de se adequar àquela realidade. Então, eu não tenho mais pai, mas se meu pai tivesse vivo, ele estaria hoje com 78 anos. E eu te garanto que a nossa vida, ela modifica no sentido da gratidão e do respeito. É verdade. Né? Eu permaneci falando do meu pai por pura coincidência. Isso. Se ele estivesse vivo, era a paixão da minha vida. Era a paixão da minha vida, sabe? Mais do que qualquer outra coisa. E assim, tipo aquele, sabe, pra sala de parto ele que entrava comigo. Isso, olha só. A gente tinha uma relação muito boa. Se ele tivesse hoje aqui comigo, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Pois é. Mas a gente vai falar sobre essas mudanças, tanto na família como no estilo de vida, no próximo bloco, porque de novo a gente vai fazer um rápido intervalinho para voltar logo logo. Volta aqui para o nosso último bloco de conversa e a gente estava falando dessa mudança tanto da família quanto do idoso quando ele resolve dar uma rearrumada na vida, vamos dizer. Para isso, Márcia, eu imagino que a independência, tanto financeira como
ou emocional, de qualquer outro jeito, tem um papel fundamental. A gente tem muitos idosos morando sozinhos, por exemplo? Olha, nós não temos esse dado real, tá, Elda? Por quê? Porque normalmente esse idoso sozinho, quando ele vai procurar um serviço, seja saúde ou seja outro serviço, ele precisa de um acompanhante. Aí fica caracterizado que ele tem esse acompanhante. Agora, claro que com uma equipe toda multiprofissional, fazendo uma investigação maior, a gente percebe que existe sim, ou aquele idoso que mora numa casa só, mas que o familiar mora ao lado, ou aquele idoso que, por necessidade mesmo dele, de ter autonomia, de ter independência, ele mora sozinho. Mas eu acredito que a gente não tem uma margem de 20% a 30% dessa realidade. É pequena ainda, é né? muito pequena, justamente porque com as políticas a gente pode caracterizar aquela pessoa que mora sozinha como um abandono, porque muitas das vezes, se ela só é idosa, está tranquilo. Mas a gente sabe que ao longo da idade a gente pode desenvolver algumas doenças, como diabetes, problema cardíaco, o próprio Alzheimer, que é uma doença que preocupa muito a gente. E aí o que acontece? A tendência é você ter essa pessoa mais perto, né, para que ela possa ter uma assistência seguro e mais tranquilo para a família. Muito mais, e a nível de políticas públicas também. Porque você deve estar acompanhando os telejornais, que sempre o promotor da justiça está lá, investigando a questão dos maus tratos, investigando se aquela pessoa idosa ela está sendo atendida, ela está tendo qualidade de vida, mesmo com uma certa restrição na sua autonomia. Ok, e essa semana toda, o que vocês estão planejando fazer? Olha, começou ontem, né, dia 24. Hoje, enquanto eu estou aqui com você, está tendo a abertura no CAISI, onde o nosso presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e a vice-presidente estariam lá, fazendo também a abertura do evento. E ao longo da semana, a gente vai ter vários ciclos de palestras com pessoas com expertise, geriatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, que são voltadas para esta área. Então, nós vamos ter essa semana, e aí no domingo, dia 1º, a Câmara Técnica de Terapia Ocupacional e Gerontologia, que hoje o CREFITO 16 apoia, ela vai fazer uma grande caminhada, saindo do Palácio dos Leões até a Praça Benedito Leite, que a gente aproveita que está tendo um evento da feirinha. Vai dar uma animada só isso. Pois é, aí a gente vai fazer as panfletagens. E na semana seguinte, nós vamos ter um ciclo de palestras. A gente pega 2 semanas? 2 semanas. O evento, ele da Semana do Idoso, ele termina no dia 1º, e o CREFITO 16 expande até o dia 15. Gente, que olha vai tá muito privilegiada essa categoria. Se tu veres, tem uma programação maravilhosa. Praticamente. Ciclo de palestra, e vai culminar com uma corrida, acredita? No domingo, dia 15, vocês estão convidados. A primeira corrida de rua do CREFITO 16. Mas é só para idosos? Toda a categoria, e os idosos vão ter um atendimento mais diferenciado, né? A Câmara Técnica de Gerontologia vai estar lá com distribuição de panfletos, orientações. Então, assim, vai ser uma corrida para todos nós, mas como a gente vai estar... Como a gente está, né, para fechar, e até porque dia 13 de outubro é o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Então, a gente quer fechar, já que é uma clientela que nós atendemos com expertise, né? São profissionais que têm uma área voltada só para a questão da gerontologia. A gente finaliza no dia 15 com a nossa corrida. Gente, mas é muita coisa. Muita programação, tá perfeito. O idoso tem consciência dessa importância hoje, assim, que ele tem, essa mudança que ele pode fazer nele mesmo? Tem sim, sabe? Eu acho que nesses últimos, vamos botar 5 anos, 10 anos, eu vou me arriscar. Muita coisa ficou diferente, muita coisa tá boa, muita coisa começou a se perceber que eu posso fazer. E aí, quando você coloca uma pessoa com 60 anos mais perto de uma jovem, aí já começa a motivar aquela, porque se percebe que ela não está no mesmo gás, né? Ela não está no mesmo entendimento. Aí, eu acho que aí fica uma via de mão dupla, né? Se o jovem percebe que o idoso está muito bem, eu vou fazer isso, eu quero chegar assim lá. E se o idoso percebe que o jovem está muito bem, eu também posso fazer isso. Posso fazer, né? Eu posso fazer. E o que é legal é estar junto. Estar junto, né? Quando você está junto com o outro, você percebe N possibilidades de convivência, de autonomia, de respeito. Você vê
tudo aquilo que você quer ser, né? Porque a gente estava falando sobre os nossos pais, a gente olha para os nossos pais e a gente diz, eu quero ser assim. Quero ser assim, verdade. E hoje a gente vê que os valores, eles estão bem aí. Pois é, quem sabe um dia a gente chega numa sociedade em que não se precisa mais discriminar o idoso, que não se precisa mais maltratar idoso. Eu acredito. Mas é uma coisa tão antiga, gente, maltratar idoso, descuidar do idoso. Se é pai e mãe, então não tem nem explicação, nem justificativa para uma coisa dessa. Eu Claro acredito. Que a gente não vai entrar nesse mas eu acredito que com o trabalho que você está desenvolvendo, chamando pessoas para discutir, sabe, sobre isso, para que a gente possa mudar, né, dar um startzinho. Tem que ter consciência, é isso, a conscientização da importância daquela pessoa que te cuidou a vida inteira, gente. É tão básico, parece tão elementar pra gente. Mas só que no teu corre-corre, no teu dia a dia, esse básico, ele fica esquecido. Fica esquecido. E aí, você tá de parabéns. Aí tem uma semana inteira, uma semana não, São duas semanas para todo mundo tomar conhecimento disso, dar essa valorizada nesse período e esticar depois desse período pro resto da vida, é claro. Amém. Márcia Rodrigues, muito obrigada pela participação, parabéns por meu. esse trabalho bonito que vocês estão fazendo aí. Obrigada. E seja sempre bem-vinda. Amém. Estou aqui, estou à disposição. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional agradece e a nossa Câmara Técnica, que é específica para trabalhar com esse assunto. Ok, bom dia para você. Bom dia, obrigada. E você já sabe que você pode acessar todas essas informações de novo na nossa página, que é a nossa página do site, que é o al.ma.leg.br/TV e nas nossas redes sociais. Então, bom dia para você, até amanhã, 8h30 da manhã, com mais informação, com mais entrevista, com tudo para deixar o seu dia muito bom. Tchau!